nossa leitura de harmonização de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a número 42. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Romanos 2, 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combalentes contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoque as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas, se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. E assim, depois dessa breve leitura, estamos aqui agradecendo a esse momento na casa de Francisco de Assis e pedindo aos nossos benfeitores, aos trabalhadores espirituais dessa casa, as bênçãos necessárias para absorvermos todos os conhecimentos que nos forem transmitidos nesta manhã através da nossa irmã Simone Fantarini, e pedimos, Senhor, o amparo para ela e para todos aqueles que aqui se encontram neste momento. Obrigada e que assim seja. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Simone Fontarini, como ela falou, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Seara Fraterna, na Bento Lisboa. Agradeço muito o convite para vir aqui hoje. Muito bom estar aqui com vocês todos. A nossa conversa de hoje é sobre emancipação da alma, sono e sonhos. Tá? Vamos lá. Primeiro, só entender um pouquinho o que é a emancipação da alma, né? É um estado, está dando para enxergar, mais ou menos, mas eu vou ler, tá? Tudo que tiver aqui eu vou ler. Estado particular da vida humana, durante a qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonolência, da dupla vista, do sonambulismo natural ou magnético e do êxtase. A gente vai ver isso depois. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir
além dos limites dos nossos sentidos. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como uma espécie de miragem. Então, emancipação da alma é um estado de desdobramento que acontece quando dormimos. Sempre que a gente dorme, nosso espírito, né, nossa alma, se emancipa do corpo. Só quando dorme? Não, aqui está falando. Às vezes no estado de vigília também. Sabe quando às vezes a gente está assim, depois do almoço, por exemplo, dá aquela sonolênciazinha, assim. Muitas vezes a gente, nesses momentos, nosso corpo está ali. Sabe quando a gente fala, meu corpo está aqui, mas eu não estou aqui. Aí a gente vai para fazer alguma coisa que a gente havia combinado, ou para estudar, alguma coisa que a gente tinha, algum encontro que a gente tinha marcado. Então a gente vai estudar sobre isso, tá? Sobre o estado de emancipação da alma, de duplicidade, assim. Existem várias maneiras da alma se emancipar. Hoje a gente vai estudar só através do sono e sonhos. Não sei se vai ter uma continuidade depois, tá? Mas hoje a gente vai estudar como isso é feito através do sono e sonhos. Pode ser, por exemplo, a pessoa entra em coma, ela se emancipa, assim. Tem vários outros estados. Hoje é no sono e sonhos. Que já é bastante coisa dos espíritos, tá? Primeiro, só em termos didáticos, tá? Não quer dizer que é assim separadinho, não. Mas só para a gente entender melhor em termos didáticos, se separa 3 tipos de sonhos. Os sonhos orgânicos, que é a repercussão da nossa situação física ou psicológica. Então, por exemplo, a gente sonha que está sendo sufocado, tá? Parece que alguém está sufocando a gente acorda assustado. Quando vai ver é o quê? Que a gente está dormindo com o rosto assim no travesseiro e a gente está se sentindo sufocado, isso aparece no sonho e a gente acorda assustado. Ou a gente comeu muito antes de dormir, comeu assim 2 pratos de feijoada antes de dormir. Aí a gente sonha que a gente quer andar e não consegue. É porque a gente está pesado mesmo. Então não tem nada a ver de desdobramento, essas coisas. É porque é uma coisa orgânica. Ou psicológico, por exemplo, nosso amigo aqui. Tá vendo? Ele está dormindo, mas ele está sonhando lá com o trabalho. Provavelmente ele tem algum relatório para entregar no dia seguinte, aí em vez de dormir relaxadinho, ele fica dormindo pensando, preocupado. Ah, o que quer dizer? Aí ele chega lá, sonha que apresentou tudo errado, que na hora da apresentação não aparecia, a gente não sabe, porque tudo parece que é pior, né? Aí não conseguia passar o PowerPoint dele, mas é por causa da preocupação. Então, muitos sonhos que a gente tem são sonhos orgânicos só, tá? Causados por preocupações ou por estados físicos mesmo, né? A pessoa com problema de circulação pode sonhar que está mancando uma perna, que está com dor na perna. Muitos dos nossos sonhos são assim. Tem os sonhos reflexivos, que é a exteriorização de impressões e imagens arquivadas na memória. Não só na memória dessa vida, na nossa memória lá do nosso inconsciente, que temporariamente está esquecida, né? Mas está lá na nossa memória. Então a gente sonha com o nosso filho pequenininho, a gente sonha com os nossos pais, situações que a gente, nossa, hoje eu sonhei com a minha mãe lá não sei aonde. São memórias que ficam na nossa mente e a gente se lembra. E às vezes a gente também não sonha assim, hoje eu sonhei com a minha mãe, eu estava conversando com ela, mas não era minha mãe, era outra pessoa, mas eu sabia que era minha mãe. Provavelmente é uma memória de outras situações que a gente se encontrou, né? Porque a mãe, a pessoa é a mesma, o espírito da tua mãe é a mesma, ela só vem com várias roupagens a cada encarnação. Então a gente sonha achando, era minha mãe, mas não era minha mãe. Não, provavelmente era tua mãe. Mas porque você lembrou de alguma outra encarnação que você conheceu sua mãe. Assim. E tem os sonhos espirituais, que são o que a gente vai estudar mais aqui hoje, que são os sonhos realmente, quando a gente se desdobra e vai se encontrar com espíritos encarnados ou desencarnados. Tá? Então, só em termos didáticos, tá? Hoje eu sonhei um sonho orgânico, hoje eu sonhei um sonho espiritual. Não assim, pode misturar. Durante a noite a gente vai ter vários tipos de sonhos, alguns a gente vai lembrar, outros não vai lembrar, mas só em termos didáticos para a gente saber que existem esses tipos.
capítulo, Emancipação da Alma, ele está no Livro dos Espíritos, capítulo 8, que se chama exatamente da emancipação da alma. Das perguntas 400 a 412. Hoje eu trouxe só 4, eu vou tentar abordar muito, mas só trouxe 4 porque não tem como a gente estudar tudo. Eu até sugiro que é um assunto muito interessante, né? Que a gente tem muita dificuldade assim. Então vamos lá na primeira, 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem a Kardec: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Então vamos lembrar que nem o espírito nunca está inativo, nem nosso corpo orgânico, né? Porque mesmo quando a gente dorme e há o desdobramento, nós continuamos funcionando, né? Nosso cérebro funcionando, o aparelho circulatório continua funcionando, o pulmão funciona, o coração funciona, né? Tudo isso funciona sem precisar que o espírito esteja ali juntinho, né? São os órgãos, como é que é o nome? De ciência, os órgãos vitais que ficam funcionando sem a gente precisar. E é mesmo assim, mesmo quando a gente não pare nunca, é muito importante esse período do sono para a gente. Porque é na hora do sono que tudo que a gente viveu durante todo o dia, tudo que a gente aprendeu, vai ser colocado dentro das caixinhas assim na nossa mente. Então a gente vê milhões de imagens, conversa com as pessoas, aprende coisas, tem novas lições. Durante o sono, o repouso, entre aspas, do corpo, que isso tudo vai ser processado pelo cérebro e vai fazer com que a gente retenha esse conhecimento. Por exemplo, quem estuda para concurso, a pessoa que estuda 12 horas por dia e dorme 4 horas por noite, com certeza vai reter menos conhecimento de quem estuda 5 horas por dia só, mas dorme bem à noite. Porque é durante a noite que isso vai sendo colocado, essa caixinha, isso aqui vai ficar aqui na consciência, é importante que eu lembre. Não, assim, essa outra coisa aqui vai sair, não precisa ficar na minha consciência, vai lá para o inconsciente. Essa outra coisa que eu vi hoje vai para o lixo, isso aqui não importa, foi besteira, não importa. Então, durante a noite, a gente vai fazendo isso. Então, é muito importante essa parte do sono para a gente. Vou tentar ali, deixa eu ver aqui. E para onde que a gente vai? A gente se pergunta, para onde eu vou quando eu durmo? Para onde será que a gente vai quando a gente dorme? Quando a gente dorme, somos nós mesmos, não é? Então a gente vai igual que a gente iria se estivesse acordado, vai para o lugar que a gente prefere. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de estudar aqui o Espiritismo, por exemplo, gosta de ler os livros, provavelmente quando eu estiver desdobrada à noite, eu vou para uma reunião de estudos espíritas. Se eu sou católica, para reunião católica. Se eu sou judeu, vou lá para uma sinagoga, dependendo da sua predileção. Agora, se eu for um viciado, provavelmente durante o sono eu vou para onde? Vou para um lugar onde tenha viciados. Vou procurar um barzinho que tem ali, ficar lá naquela muvuca, que é o que eu gosto, não é? Se eu sou uma pessoa que trabalha no bem, para onde que eu vou quando eu durmo? Provavelmente me juntar a um grupo de trabalhadores espirituais ou encarnados, mas em desdobramento, para trabalhar no bem. Então é simples, eu queria tanto saber para onde eu vou quando eu durmo. Já sabemos, a gente não precisa lembrar. É só saber para onde eu vou quando eu estou acordada. Qual a minha predileção? E às vezes é até pior, porque tem lugares que a gente tem vontade de ir, mas a gente fica sem graça, né? Já pensou se alguém me vir entrando nesse lugar? Já pensou se alguém me vir frequentando esse lugar? Gente, se não der, eu leio o Livro dos Espíritos, não tem problema não. Eu leio as questões no próprio livro, tá?
Se não der para sair, continuar. Já me perdi. Eu fui para... então. Será que... Então é isso. Quando a gente... Quando desencarna, não. Quando a gente desdobra, é sempre para um lugar da predileção. Quando a gente gostaria muito de ir em algum lugar, mas não tem coragem, com medo, alguém pode me ver entrando nesse lugar. Quando a gente está desdobrado, a gente não tem muita essa vergonha, não. Aí que a gente vai mesmo, às vezes, para lugar pior do que a gente iria. Então, daí a importância da gente se preparar sempre antes de dormir e da gente ter hábitos saudáveis a vida inteira, não é? Porque, dependendo das nossas predileções, a gente vai para um lugar ou para o outro lugar. Você tem um livro dos Espíritos? Eu leio aqui a pergunta, não tem problema não, quando você consegue. São só 4 perguntinhas e tem muita coisa para falar sobre cada pergunta. 402. A segunda pergunta que eu trouxe aqui é 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Só essa pergunta aqui tem 2,5 páginas de resposta. Só para ver como é muito grande a resposta dos espíritos nisso aqui, tá? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? A gente lembra dessa parte aí, ele fala... Ai, não, peraí, eu vou ter que ler um pedaço da resposta. Peraí, pode ser. Eu tinha traduzido ali. Ali os espíritos respondem, pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Olha só que interessante, mas a gente vai ver. Não adianta ir dormir agora à tarde querendo sonhar com o número da loteria, que não é isso. Não é o número do vírus, nada disso. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Agora não lembro qual outra parte que eu marquei, mas vamos ver. Deixa eu ver que eu vou usar mais, tá? Então aqui fala que nós podemos lembrar do passado e prever o futuro. Como que a gente pode lembrar do passado? Através dos sonhos. Como eu já tinha falado, está lá no nosso inconsciente, não está? A gente lembra através de uma intuição. Por exemplo, a gente está, durante o dia, a gente está fazendo alguma coisa e de repente algum gatilho faz a gente lembrar, ter uma, poxa, acho que eu posso resolver isso assim. É uma intuição que a gente tem, talvez de algum encontro que a gente teve antes, e conversando com alguém deu uma solução para a gente, né? Porque está tudo lá. O que é a intuição? É aquela memória esquecida. Eu sei, mas eu esqueci que sei. Por que eu sei? Porque eu me desdobro e converso com as pessoas, e eu também não... Eu tenho a capacidade de, hoje em dia, a gente aqui, por exemplo, que acordou cedinho, para vir no domingo assistir uma palestra, eu acredito que a gente já tenha aquela capacidade de escolher o gênero de provas que a gente vai passar, não é? Está lá no Livro dos Espíritos também. A gente pode escolher o gênero de provas. Quando a gente está para reencarnar, a gente consegue escolher que tipo de provas que eu vou passar. E é por isso que ali diz, na resposta, que a gente pode prever o futuro. Não é bem prever o futuro. A gente se lembra de algo que a gente já tinha combinado. Isso aí é melhor explicar com exemplo, tá? A gente tem, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, na literatura, vários exemplos de pessoas que tiveram sonhos premonitórios. Um dos mais famosos é do José do Egito. Vocês lembram da história de José do Egito? Ele era um dos filhos lá de Jacó e era o preferido de Jacó. E os irmãos morriam de inveja dele. Ah, esse moleque nem é o mais novinho, mas é o preferidinho.
E eles resolveram se juntar para dar fim naquele garoto que era o preferido do papai. Jogaram ele dentro de uma cova. Um dia estava passando uma caravana para ir para o Egito, e eles venderam o José para essa caravana. E ele foi vendido para o Potifar, que era um guarda lá do faraó, e caiu nas graças do Potifar, ficou trabalhando para ele. Acontece que a mulher do Potifar se apaixonou pelo pobre do José, e o José não quis nada com ela. Claro, imagina, mulher do chefe, não quis nada com ela. Aí ela inventou uma calúnia e ele foi preso. Colocou a cara na prisão, e na prisão ele começou a desvendar os sonhos dos colegas que estavam lá na prisão. Nisso, o faraó começa a ter uns sonhos muito esquisitos, e nenhum dos adivinhos lá do reino conseguia decifrar os sonhos do faraó. Aí, uma das pessoas chegou para ele: seu faraó, tem uma pessoa lá, que o senhor jogou na cadeia, lá na prisão, que é ótimo para desvendar sonhos. Aí ele mandou chamar o José. Aí ele contou o sonho, né? Eu sonhei que nasceram 7 espigas lindas perto aqui do Nilo, e de repente surgiram 7 espigas velhas, podres, e comeram aquelas. Uns 3 dias depois eu sonhei que havia várias vacas bem gordas pastando ali perto do Nilo. Aí vinha um monte de vaca magra e comia. No sonho a vaca é até carnívora, né? e o cereal também. O que quer dizer isso? Aí o José: não é simples, esses 2 sonhos querem dizer uma coisa só, né? Que o Egito terá 7 anos de fartura e depois terá 7 anos de muita fome. Aí o faraó foi, armazenou a comida durante 7 anos, e o Egito foi o único por ali que não passou fome. Depois continua a história, que não cabe aqui, mas é muito bonita a história, né? Então, a gente fala: por que será que José conseguia? Porque provavelmente conseguia decifrar esse sonho, porque provavelmente estava na programação dele, né? Que ele um dia seria um governador lá do Egito, por isso que era dado a ele, que a gente também não sabe. Mas por que uns conseguem e outros não conseguem? Não sei, não tem a resposta. Cada caso é um caso. Tudo, quando se fala em sono e sonhos, pode ser isso, pode ser aquilo, porque para cada pessoa é uma situação. Outros sonhos, rapidinho, da Calpurnia, a mulher do César, não sei se vocês lembram, que ela sonhou uma noite antes que o Brutus e o pessoal lá do Senado iam matar. Falou: César, não vai para o Senado que vão te matar. César foi e foi morto. Como que a Calpurnia sabia isso? Não era dela, né? Não era uma programação dela ser assassinada, era uma programação do César. Mas ela entrou em sintonia, de alguma maneira, com ele e foi avisada. Será que se o César não fosse ao Senado naquele dia, ele não teria morrido? Não sei. Provavelmente ele teria escorregado no banheiro e teria morrido, se era o dia dele, entendeu? Mas foi. E foram vários outros. José, pai de Jesus, não teve no sonho: vai para o Egito, porque o Herodes vai começar a matar as criancinhas aqui. Tantos outros. Abraão Lincoln, bem mais perto, não sei se vocês sabem do Abraão Lincoln, que um dia ele acordou falando: nossa, eu tive um sonho tão esquisito, que eu acordava assustada, chegava no grande salão, estava tendo um velório, todo mundo chorando. Aí eu perguntava: quem morreu na Casa Branca? E um guarda falava: o presidente, ele foi assassinado. Não sei se vocês lembram disso. E pouco depois o Lincoln foi assassinado. Então, de alguma maneira, ele conseguiu pegar no inconsciente dele algo que já estava combinado, que ele morreria assassinado de alguma maneira. Mas isso, lembrando, são só as coisas principais, não é qualquer coisinha que está previsto para acontecer, né? Nós não somos marionetes do destino. Temos nosso livre-arbítrio e a cada dia podemos mudar nosso futuro. Tirando aquelas partes muito importantes, tipo assim, um tipo de morte, uma expiação muito grande que você vai ter, tirando isso, tudo a gente pode mudar. Mas é muito interessante como, através dos sonhos, as pessoas conseguem pegar alguma coisa lá, que está lá no inconsciente dela, naquela memória esquecida, e se lembrar disso, né?
me trazer. Agora, a gente muda o destino com isso? Não sei. Acho que não. Se for um destino de morte, eu acho que não. Mas se for uma intuição, que você está andando numa rua, acho que eu não vou por aqui, não. Às vezes pode ser o nosso amigo espiritual, claro, lembrando a gente, mas pode ser alguma coisa que a gente captou, que alguém no sonho anterior falou, olha, você está correndo o risco disso. E você pode mudar. Como eu falei, em termos de sonho, tudo pode, nada é. Pode ser isso, né? Não é. Deixa eu ter outra perguntinha. Obrigada. A pergunta 404. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Aí ele coloca: for absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens para que o espírito... Não, desculpa. São verdadeiros no sentido que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. O que eles querem dizer aqui, é que quando a gente sonha, muitas vezes quando a gente vai se lembrar, normalmente a gente não se lembra, né? O sonho é meio doido, tive um sonho tão doido, a gente não lembra exatamente como foi aquele sonho, né? A gente não consegue se lembrar bem, porque, como falei, é uma intuição. A gente se desdobra e ouve e vê tudo com os olhos, ouvidos do espírito. Quando a gente acorda e vai lembrar, é processado pelo cérebro físico. Então a gente já está muito, o espírito já está muito sob a influência, né? Muito sob a influência do espírito, da matéria. Então por isso que a gente não consegue se lembrar muito bem como que é dos sonhos assim. Eu trouxe um exemplo aqui, mais exemplo porque fica mais tranquilo de ver. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, tem uma parte que o Aniceto, né, que era o instrutor lá do André Luiz, levou ele para mostrar vários assuntos, e ele falou: vem cá que eu vou te mostrar um encontro de uma pessoa que está encarnada e uma pessoa que está desencarnada. Era uma menina que estava muito triste, menina encarnada, que estava muito triste, muito desesperada, porque ela estava sofrendo calúnia. E ela não sabia mais o que fazer, não sabia como vencer isso, né? E nisso a vozinha dela, que já estava desencarnada, era um espírito mais evoluído, e teve a permissão de conversar com ela. Aí eu vou botar só um pedacinho da história para a gente entender como é. Aí a velhinha falou, a senhorinha falou: Nieta é o nome da menina, tá? Exclamava a velhinha em tom firme: não deis tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora. É porque ela ficava pedindo para a mãe, que já estava desencarnada, também ajudar. Mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. Aí ela continua: a calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. Aí o André Luiz pergunta: mas quando a Nieta acordar, ela vai se lembrar de tudo isso? Vai se lembrar que encontrou com a vozinha, que a vozinha falou isso? Aí o Aniceto falou: não vai se lembrar exatamente assim. Aí ele explica: a jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta,
sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Ou seja, a menina não vai se lembrar, ela vai se lembrar quando o sonho vem, quando a gente começa a pensar pelo nosso cérebro físico materializado, a gente usa símbolos arquétipos, né? Como chamava Jung, como os psicólogos chamam. Por que os psicólogos conseguem, psicanalistas, né? Conseguem decifrar, né? Entender melhor os sonhos. Não sei se tem algum psicanalista aqui, eu não sou, então não vou falar pouquinho. Não é minha área. Mas como? Porque é o que fala ali, não adianta você achar que você vai sonhar com uma coisa, eu vou sonhar com um gato, eu vou jogar no bicho no gato. Não tem nada a ver, não é assim. A gente não sonha assim. Quando a gente sonha com simbolismo, quando a gente relembra, é o simbolismo que a gente vai lembrar. Então, a menina sonhou com a cobra, por acaso era a avó falou da serpente, ela falou de serpente mesmo. Mas quer dizer que sonhar com cobra é traição? Nesse caso até era, né? Mas não tem como você falar assim taxativamente. Isso é besteira. Para livro de sonhos, sonhar com isso é besteira. Tá? Os psicanalistas conseguem fazer isso porque conhecem a história da pessoa. Conversa com a pessoa, aí através do simbolismo, dos arquétipos que estão naquele sonho, vai conseguir saber mais ou menos o que aquele sonho quis dizer. Nós não vamos acreditar mais nesse negócio de sonhou com isso, quer dizer aquilo, sonhou com isso, quer dizer aquilo, porque cada caso sempre vai ser um caso. E o mais importante não é o que quer dizer o sonho. O mais importante, porque isso vai estar lá no nosso inconsciente. Na hora que for para a gente lembrar da memória esquecida, se for para a gente lembrar, se for útil, se for para o nosso bem, a gente vai lembrar. Por exemplo, a Ivone Pereira, vocês conhecem a Ivone Pereira, ela tem um monte de livros, né, falando sobre desdobramento, naquele livro Memórias da Mediunidade, Recordações da Mediunidade, por exemplo. Como ela era acordada, era uma pessoa que fazia o bem, vivia para fazer o bem. Quando ela desencarnava, o que ela fazia? O bem. Né? Ela ia fazer o bem. E ela conta várias histórias muito legais. Uma delas, que ela ficou 2 meses se desdobrando para ir conversar com um espírito chamado Pedrinho, que tinha desencarnado e não sabia que tinha desencarnado. Estava ali numa casa, o tempo inteiro, não queria sair. Essa casa é minha, essa casa é minha. E estava fazendo o quê? Deixando o novo morador doente. Sem querer, ele não era um espírito mau, o Pedrinho. Mas ele achava que o homem estava invadindo a casa dele. E durante 2 meses, a Ivone Pereira se desdobrava, às vezes em sonho, às vezes na mesa mediúnica, para ir lá convencer o Pedrinho a vender a casa. Olha só, você tem que fazer toda uma psicologia, né? Você não vai expulsar o espírito dali porque é um espírito bom, não é? Ele só estava sem entender direito. Durante 2 meses ela ia, não, Pedrinho, vamos vender essa casa. Aí deixa aparecer um outro espírito para comprar a casa. Foi toda uma coisa assim. E isso acontece muito. Quem trabalha na mesa mediúnica, por exemplo, muitas vezes durante o sono vai continuar trabalhando, né? Acho que até se despede assim, então tá, até a noite, né? Eu não trabalho, mas quem trabalha na mesa mediúnica acaba a reunião mediúnica e fala, à noite a gente se encontra em algum lugar aí, né? Assim, porque continua o trabalho. Porque se a gente é útil quando está acordado, a gente não vai ser útil quando está dormindo, né? Da mesma maneira, como eu já falei também, se a gente adora durante o dia, por exemplo, a gente adora ficar vendo programas violentos, a gente adora ver o jornal, o mesmo jornal 10 vezes por dia, ver aquela notícia ruim de manhã, ver a notícia ruim de tarde,
vê a notícia mais de tardinha, ela vai repetindo, né? A notícia vai repetindo, aquela notícia ruim. E cada vez que você vê aquilo, parece que você está vendo pela primeira vez. O choque no nosso cérebro é como se você estivesse vendo pela primeira vez. Aí você já viu umas 5 vezes a notícia de um desabamento, por exemplo, onde morreu um monte de gente. Aí antes de dormir você fala, deixa eu ver quais são as últimas notícias. Aí a mesma notícia, ou seja, seu cérebro teve aquele choque de notícia ruim umas 5 vezes. Ou a gente falou, não, eu não vou ligar a televisão porque eu não quero mais ver essas notícias ruins. Aí no grupo da família, do amigo, ficam mandando aquelas coisas horrorosas pra gente. Não é? Aí a gente quer não ver, mas a gente acaba não conseguindo. O que acontece? A gente vai dormir, a gente vai para onde? Vai sonhar com o quê? Ou vai ficar que nem naquele sonho que eu falei de recordação, o espírito nem vai conseguir fazer nenhum trabalho, não vai conseguir estudar, vai ficar só pensando naquela, lembra do sonho reflexivo? Vai ficar a noite inteira tendo sonhos, pesadelos com aquela notícia que ele viu o dia inteiro, porque é aquilo que impregnou a memória dele o dia inteiro. A mente dele está impregnada daquilo. A gente não consegue de noite desligar. Aí fica aí o dia inteiro, vamos lá, vendo coisas de violência. Aí na hora de dormir, ai meu Deus, que eu tenho um bom sono, amém. Não adianta, é melhor do que não rezar, não vai fazer oração. Mas a gente não consegue desligar, né? Ligar a rodinha assim, eu sou outra pessoa. Então, o preparo antes de dormir é muito, muito, muito importante. Faz uma oração, não assiste a programas violentos, não lê livros violentos, porque isso aí vai interferir. Quantas pessoas têm medo de dormir porque vai ter pesadelo? A pessoa fala que eu tenho medo de dormir porque eu sempre tenho pesadelo. Tudo bem, por que você tem pesadelo? O que você faz durante o seu dia inteiro para ter pesadelo? Como eu falei, para onde a gente vai? Para onde a gente iria se tivesse acordado? Se o dia inteiro a gente fica baixando nossa sintonia, vendo coisas ruins, falando coisas ruins, fazendo fofoca o dia inteiro, né? Que a gente adora, que é difícil, gente, claro que é difícil. Durante o dia, nossa energia vai fazendo assim, né? A nossa vibração. Nós somos espíritos em evolução, em aprendizado. Para a gente é praticamente impossível manter aquela mente lá em cima o dia inteiro. É muito difícil. A gente, às vezes, por exemplo, levanta de manhã, faz aquela oração, aí levanta como se estivesse flutuando. Aí chega, tropeça no tapete, já fala aquele palavrão. Aí, não, já baixou. Aí você, não vou reclamar. Aí levantou. Aí a mente deu uma fechada, baixou. É assim, nossa energia vai fazendo assim, né? Nossa vibração vai fazendo assim durante o dia. O que a gente tem que tentar é ficar com ela elevada a maior parte do tempo. É para isso que a gente estuda, né? É para isso que a gente vem, toma um passe, estuda, ou qualquer religião que seja, né? Que a gente tenta se melhorar um pouquinho, não ficar vendo coisas ruins. Recebeu aquele WhatsApp cheio de notícia ruim? Apaga, não repassa. Se tiver intimidade com a pessoa, fala, colega, não fica me mandando isso não é legal, abaixa a nossa vibração. Se não quiser, só apaga. Porque quem passou para você, já baixou um pouquinho a vibração. Aí se você recebe, baixa a sua, ainda vai passar para o outro, então, além de baixar a sua vibração, você ainda faz o favor de baixar a vibração do outro, ainda. Então, uma boa coisa para a gente fazer, para manter uma vibração boa durante o dia, que vai não garantir, mas vai ser mais fácil da gente ter bons sonhos durante a noite, ou bons encontros, é a gente não ficar repassando essas coisas assim, né? Deixa eu falar aqui que não está mais passando e agora eu estou... eu tinha trazido, mas agora nesse daqui não. Eu tinha trazido, eu não me lembro agora, na 407, desculpa, peraí. Deixa eu ver qual é a pergunta. A outra pergunta, que eu falei que tinha trazido 4, né? É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? A gente já falou sobre isso, né? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua
que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, como a gente já tinha visto, né? Não precisa estar dormindo para essa emancipação acontecer. Pode ser durante o transe mediúnico, né? No mês mediúnico. Pode ser quando a gente está com muita preguiça, assim. Quando a gente começa as funções vitais ficarem mais fraquinhas, assim, às vezes está todo paradinho, só aquelas funções vitais sonando, o espírito já pode sair. O espírito não pode. Esse negócio de morreu, vai descansar, só lamento informar que a gente nunca vai descansar. Nunca. A não ser, claro, alguns casos que tem também na literatura espírita, a pessoa que acredita firmemente que quando desencarna não tem o nada. Você desencarna, o espírito fica lá, não é o nada, ele acha que vai para o nada, né? Então fica aí do lado do corpo, mas isso aí não é o nosso caso. Graças a Deus a gente sabe que a gente não vai para o nada. Outro slide que eu ia mostrar aqui, não sei se vocês já viram essa imagem de pessoas desdobradas, que tem aquele cordãozinho assim, cordãozinho de prata, chama fio de prata, cordão de prata, todo mundo já viu essa imagem? Da pessoa dormindo, até ali o primeiro que eu mostrei tem. O que é esse fio de prata? Através desse cordão de prata ou fio de prata, que lá na espiritualidade eles conseguem saber quem está encarnado ou quem está desencarnado. Porque sempre enquanto a gente estiver vivo aqui na Terra, né? Quando a gente estiver encarnado, a gente sempre está ligado a um cordãozinho chamado cordão de prata, que faz parte do nosso perispírito e que acompanha a gente para todos os lugares. E ele é assim, ele vai para o infinito. Eu posso dormir e ir para a China. Meu cordão de prata vai lá. Aí algumas pessoas pensam assim, tem medo um pouco, será que se eu estiver fazendo uma viagem astral, aí pode se romper o meu cordão de prata? Não pode. Ele só se rompe no desencarne. Também no livro Nosso Lar, acho que no Nosso Lar, tem uma história muito engraçada de André Luiz. Ele estava lá, né? Ele era recém-chegado lá no Nosso Lar, e ele estava passeando lá perto do portão do Nosso Lar. De repente ele olha e vê dois espíritos, que para ele eram dois fantasmas, cheios assim, brilhando assim, e com um fio assim, com os filamentos. Ele, caraca, tem fantasma no Nosso Lar. Saiu correndo, foi lá falar com a Narcisa, que era uma instrutora que trabalhava lá, né? Narcisa, tem dois fantasmas lá no portão do Nosso Lar. Ela, calma, André, calma. Como que é? São assim, tem uns filamentos, tem um cordão pendurado. Aí ela ficou rindo, né? A Narcisa falou, não, isso aí são nossos amigos que ainda estão encarnados, que vêm aqui estudar no Nosso Lar. Então, quando a gente vai, se desdobra para estudar ou para ir a qualquer lugar que a gente for, a gente sempre está acompanhado assim. E ele conta, o André Luiz conta várias vezes, né, que nas reuniões lá de estudo tem pessoas com filamentos e pessoas sem filamentos, que é como a pessoa sabe lá quem está encarnado e quem está desencarnado. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Não sei. Eu falo meio rápido, né? Deixa eu ver aqui, ainda bem que eu trouxe. Eu sou filha de mineiro, então eu sou precavida, sabe? Menina, sabe que é desconfiada, eu trouxe aqui, ó, os meus slides. Porque... não, tá. Eu quero só ler uma paginazinha aqui, pra gente terminar. Uma página de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do livro Leis Morais da Vida, que fala mais ainda sobre os sonhos. Se chama Nas Esferas dos Sonhos. Nos círculos espirituais elevados, ou nos tormentosos, conforme a preferência individual, como a gente já falou, se engendram muitas, incontáveis programações para o futuro humano, nascendo ali ou se corporificando, quando já existentes,
os eloquentes capítulos das vidas em santificação, como as tragédias, os vandalismos, as desditosas inomináveis. Vive no corpo físico, considerando a possibilidade da desencarnação, sem aviso prévio. Cada noite que adormeces, experimentas um fenômeno consentâneo ao da morte. Dormir é morrer momentaneamente. Cada noite, então a gente tem medo da morte, mas toda noite a gente morre um pouquinho, porque a gente sai do corpo. Inclusive, numa dessas perguntas do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que quando muitos Espíritos encarnam aqui, eles são Espíritos que não precisavam mais encarnar no planeta de provas e expiações. Encarnam aqui para ajudar a nossa evolução. E eles falam que, assim, o que dá um pouquinho mais de ânimo para eles, para fazer essa missão, é que toda noite eles conseguem voltar lá para os círculos mais evoluídos dele. Então eles falam, isso aí é que consola a gente não vai ficar naquele vale de lágrimas, né, que eles chamam aqui, o tempo inteiro. Toda noite a gente consegue ir lá, toma aquele fôlego nos lugares mais altos, onde eles já podiam estar, mas vem em missão. Então é muito legal, eles falam que é por isso que eles se animam a vir, né? Então dormir é morrer momentaneamente. Por que a gente não morre? Porque tem o cordãozinho de prata lá, né? Ele não deixa a gente romper o cordão de prata, aí o corpo é só esse daqui. Não tem mais nada. Pode enterrar, queimar, fazer o que quiser. Porque o nosso espírito já não está mais ali. Podes, porém, dormir é morrer momentaneamente. Desse sono logo retornas, porque não se desatam os liames que fixam o espírito ao corpo. Podes, porém, pelas ocorrências que experimentas na esfera dos sonhos, ter uma ideia do que te sucederá nos círculos da vida após o desenlace definitivo. Ou seja, se eu tenho pesadelo toda noite, se toda noite eu vou para o bar encher a cara antes de dormir, ou se eu sou uma viciada e toda noite fico em lugares de vício, e de noite, quando eu desdobro, eu vou para onde? Para esses lugares. Quando eu desencarnar de vez, eu vou para algum lugar qual? Eu vou para um paraíso? Vou para o mesmo lugar, né? Porque toda noite a gente vai para o lugar que a gente já vai depois mesmo. Por isso aquilo, disciplina do dia a dia, tentar melhorar todo dia, não só na hora de dormir, sempre tentar se melhorar, porque pelo tipo de sono que a gente tem, da maneira que a gente acorda de manhã, eu acordo bem disposta, eu acordo mal disposta, eu acordo com energia ou sem energia? Será que o lugar que eu fui reavivou minhas energias ou sugou minha energia toda? A gente vendo o tipo de sono e sonho que a gente tem, a gente já pode prever mais ou menos o tipo de lugar que a gente vai quando desencarnar. Porque mais uma vez, quando desencarnar, vai ser quem? Eu mesmo, sou eu mesmo que vou. Então eu vou preferir ir para um lugar que tenha sintonia comigo de novo. Por tal imperativo, aprimora-te, eleva-te, supera-te, mediante o exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Não apenas fluirás de paz por decorrência da consciência reta, como te prepararás para a vida real. Portanto, examinada do ângulo imortalista, o homem na Terra se encontra numa esfera de sonhos, que normalmente transforma por invigilância ou rebeldia em desditoso pesadelo. Então, gente, a escolha é sempre nossa, não somos marionete, não existe fatalismo, a não ser naquelas coisas que tem que acontecer, aquele gênero de prova que tem que acontecer. Todo o resto a gente pode mudar, tudo a gente pode mudar para pior ou para melhor, dependendo se a gente vai usar bem ou mal o nosso livre-arbítrio. Então não existe, ai, Deus me abandonou, ai, meus amigos me abandonaram. Tudo é escolha nossa. A responsabilidade é individual. Então,
A gente não tem mais como saber que não sabia, vou dizer que não sabia disso, porque eu acabei de dizer, para quem não sabia. Então, vocês podem, ninguém vai dizer, mas eu não sabia. Agora, a partir de hoje, todo mundo sabe. E eu tinha trazido uma frasezinha linda que eu achei aqui, só para terminar. É fazer uma oração antes de dormir é como ter uma mãe cobrindo você todas as noites. Eu achei muito linda essa frase. Então, ó, espero que tenha sido útil. Que a nossa mãezinha querida, né, Maria, Nossa Senhora, tão querida, cubra a todos vocês muita paz, muitas bênçãos. Na hora da vigília e na hora do sonho, vamos lembrar da nossa mãezinha e vamos dormir com ela e para bons lugares com bons sonhos. Muito obrigada. Depois dessa palestra tão interessante, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, para que possamos sermos amparados durante toda essa semana que vem, que possamos levar os bons fluidos da casa de Francisco de Assis para os nossos lares e que possamos refletir sobre tudo que ouvimos aqui, tentando nos mantermos firmes no controle da nossa existência, sempre procurando a nossa melhoria mental, manter nossos pensamentos voltados sempre para o bem, para o nosso Mestre Jesus, manter nossos corações leves e que possamos, através desses sentimentos, a cada dia modificarmos um pouquinho a nossa caminhada. Possamos ter uma semana com muita paz, com muita luz e que domingo que vem possamos aqui estar para mais um pouco do estudo do Evangelho. Que a tua paz, Mestre, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.